Bom, boa noite, né, a todas, a todos. Já que a professora Josmara apresentou as professoras, eu dedico aí uma boa noite especial às alunas e alunos presentes aí nessa noite de sexta-feira. Eu costumo dizer que a sexta-feira acadêmica, né, é o nosso Papo e Segue, que sempre traz um conteúdo para a formação complementar de todos nós, né, alunos e professores e professoras, né, ou seja, o que move a gente, né, o conhecimento. Agradecer mais uma vez a presença aí do nosso palestrante da noite, né, Alexandre Gonzaga, que de pronto agradeço aí, né, de estar conosco também nessa sexta-feira, né? Isso aí demonstra o seu interesse por uma temática que nós tratamos com todo carinho, né, na PUC Minas e em especial na agenda de todo contador, e dizer que a área tributária é uma área que exige uma atualização permanente, podemos até dizer até diária, né? Diária. Então, ontem eu estava lendo aí sobre o IBS, o CBS, o Conselho Consultivo, essa reforma tributária que vai também gerar aí uma modificação substancial aí nos sistemas, né? Que dão todo o apoio aí à gestão tributária, tanto privada como pública. Aí isso faz com que a gente venha trazer essa temática aí já por diversas vezes no nosso ciclo de palestras e vamos continuar fazendo isso. Entendemos que o assunto é de tamanha importância para a área contábil, para os empresários, né, para os pequenos, médios e micros, né, e faz com que esse assunto seja todo dia visto aí, né, pela maioria aí dos interessados. E aí eu gostaria de colocar um ponto, e você com certeza vai estar na frente abordando aí, para além da substituição tributária, né, do ICMS, como que nós vamos fazer essa transição diante do que nós temos pela frente de desafios. Né? A gente vê uma agenda aí de reforma tributária praticamente para 15 anos, né, 2040, verdade é essa. Né? Então, como pensar o hoje, resolver os problemas de hoje e pensar o amanhã? Né? Essa questão que eu coloco aí, como um ponto que na frente você pode estar falando como um gestor contábil de informática para os nossos alunos. Seja bem-vindo aí e feliz na sua fala. Obrigado. Muito obrigado. Então, vou apresentar aqui o Alexandre, acho que ele vai continuar falando um pouco sobre ele, né? Alexandre hoje está à frente de um projeto que ele idealizou e que tem demandado muito da energia, do tempo, da agenda dele para a solução efetiva dos negócios na área fiscal. Então, ele é o idealizador, gestor, né, e está aí na frente da ADES Inteligência Fiscal, e com muita facilidade nos acolheu, recebeu, mostrou sua solução. Então, ele tem uma solução, ou várias, né, que trazem eficiência para o ambiente empresarial, a partir de uma experiência de vida que ele esteve no trabalho, observando os gargalos das operações, a necessidade da atuação profissional e a possibilidade de fazer diferente. São temas que envolvem a nossa realidade, né? Então, tratar do ICMS e as peculiaridades estaduais das legislações, e ele se posicionou no estado de Minas Gerais como uma pessoa que tem provocado, né, um ambiente de segurança e de eficiência na gestão tributária, diante do desafio da classificação, aquele passo inicial, a identificação, né? Todo sistema bem alimentado vai funcionar bem. O problema é dar a entrada da informação para que ela esteja coerente, mitigando riscos tributários, né? Mitigando essas incertezas. Então, Alexandre, completa aí a sua apresentação, diga um pouco mais. Ele está falando de Uberlândia, né, que é a empresa, hoje constituída com vários funcionários, operando com vários clientes, e vai falar um pouco para a gente sobre esse tema e sobre como ele tem visto o desafio do mercado, respondendo também essas provocações, como o professor Amaro
colocou, e vocês também podem, a gente combinou, né, Alexandre, de ficar à vontade, quem quiser perguntar, Isso. de ter essa interatividade. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Não sei nem se eu tenho capacidade para tanto, mas eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito orgulhoso de ser convidado a participar do papo. E Eles podiam dar resposta. Na segunda-feira, a gente não Ah, não é comigo não. Desculpa, gente, eu pensei que era comigo aqui, viu? Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito contente com o convite. Eu espero que eu consiga transmitir a vocês um pouco da experiência, né? E que essa experiência sirva de aprendizado e que, de algum modo, sirva para a carreira de vocês, para a sequência profissional da vida de vocês, ou também, ou só por conta Todo mundo estuda para poder usar profissionalmente, né? Mas algumas vezes também a gente estuda para aumentar o conhecimento, para aumentar a nossa base de conhecimento. Então, eu espero que eu consiga contribuir com todos vocês. Vou falar um pouquinho de mim, né? Sempre falar da gente é mais difícil. Mais fácil da gente ter um porta-voz, né? Mas como não é possível, né? Meu nome é Alexandre, eu tenho 48 anos, né? Apesar de não parecer. Tenho 48 anos, né? Eu estou na área de contabilidade. Aí nós vamos para casa de 30 anos já de trabalho nessa área. E eu, desde quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, já fui direto para a área fiscal, né? Eu passei 2 meses com contabilidade e logo na sequência eu fui para a área fiscal. Eu sou formado em contabilidade pela Universidade Federal de Uberlândia. Formei na turma de 2000 sou da turma de 95, né? Do segundo semestre, formei em 2000, finalzinho de 2000. Na época o curso era de 5 anos, né? Hoje parece que diminuiu, né? Eu não tenho certeza, gente. Mas eu acho que diminuiu, né? A carga, os anos de curso. Então, eu sou dessa turma de 95-2, né? Formado em 2000. Eu passei por algumas grandes empresas nacionais na minha vida profissional, né? Sempre nessas experiências eu trabalhei com a área fiscal, e especificamente a área de ICMS, e mais especificamente ainda a parte do ICMS das antecipações, né? Basicamente, antigamente, né? Vou falar antigamente, que já tem tempo, né, gente? Quase 30 aninhos de carreira aí. Mas no começo a gente tinha, era basicamente a substituição tributária, né? Que a gente tinha de antecipação. Então, e já era um cálculo muito complexo na época, né? O Estado, apesar de não ter muita evolução tecnológica na época, para vocês terem uma noção, a gente entregava as obrigações acessórias num disquete desse tamanho, né? Embalava todos eles e enviava para cada uma das 27 unidades da federação para poder fazer a entrega das obrigações acessórias. Olha só como as coisas evoluíram, né? Então, e hoje é feito praticamente online, né? O fisco praticamente tem as informações online do que a gente trabalha, do que a gente apura mensalmente, diariamente aí, né? E depois depois passei pelos atacados, né, que foi a minha base de conhecimento, base de desenvolvimento profissional. O primeiro Peixoto, né, atacadista daqui de Uberlândia, depois o Martins, que também é outro atacadista, né? Todos eles entre os maiores do país. Isso me deu uma base de conhecimento muito grande da substituição tributária, porque como as empresas são muito grandes, acaba que a gente tem que focar num determinado assunto, né? Então a gente não tem muito espaço para trabalhar com todas as situações ao mesmo tempo, e ainda mais tratando de uma parte tão específica de trabalho que é a tributária, né? Com pouca legislação, né, pessoal? Nós temos aí uma média aí de mais de 300 alterações diárias de legislação, né? Isso aí ao longo dos anos, então, né? E a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. E depois eu fui para o Martins, depois do Martins eu passei para o Grupo Algar, que também, tudo aqui de Uberlândia, tá, gente? Mas tudo empresas de nível nacional. E depois, mais para o final, dessa parte final da carreira, eu resolvi dar uma desacelerada. Fui trabalhar no escritório de contabilidade, um dos maiores escritórios aqui de Minas também. O pessoal daí da região de BH não conhece muito, mas aqui na nossa região aqui, ele é muito conhecido e ele é um dos maiores de Minas também. E o contador, a vida de contador Qual é é o nome dele? Qual é o nome Audicom, dele? Audicom Contadores e Associados. Uhum. Né?
E a vida do contador, desde que começa a trabalhar, é buscar meios de fazer com que o trabalho fique cada vez mais rápido, né? Com mais autonomia, com mais segurança, com mais qualidade, né? E com o avanço da tecnologia no Estado, acaba que força que as empresas também melhorem na sua tecnologia, né? Avancem tecnologicamente, porque acaba que o contador trabalha para o Estado mesmo, né? O contribuinte paga o contador, mas a gente acaba sendo um braço do Estado na apuração, né? Na geração dos valores que os clientes dos escritórios vão recolher para os estados, né? Estados que a gente fala aí no estado, no amplo, né? Estado federativo e federação, né? União e municípios. Então a gente acaba que fica até difícil de você, profissional contábil, principalmente na área fiscal, né? Não focar numa parte do trabalho, né? Então eu me especializei nessa parte de ICMS das entradas. E aí, gente, eu sou novo nessa parte de papo assim com tanta gente, vocês vão me direcionando aí, viu? Se eu estiver falando demais, fugindo do tópico, vocês me falam, tá? Então, assim, acho que o interessante aqui do nosso papo é tratar um pouco dessa dificuldade que é apurar, né, os impostos, principalmente os das entradas interestaduais, que é o nosso foco hoje, né, nesse tema, e mostrar as dificuldades, né, quais são esses impostos, por que que ele é tão difícil, né, e por que que nós criamos uma solução para fazer esse cálculo, né? Certo? Josmar, você Beleza, vai me isso puxando, mesmo. vai me puxando a orelha e vai me conduzindo aí, hein? Tá bom. Então Se é eu assim, tiver, Alexandre, eu estou em Uberlândia, estou comprando de Goiânia, tá pertinho, o frete vale a pena e tal, e aí vai vir para mim, né? Então isso é um outro estado e existe aí um diferencial de alíquota, não é? isso, E eu tenho uma informação que me diz na entrada, quando vem a nota, né? Como que está classificada essa mercadoria, esse item, né? Eu tenho uma isso. nomenclatura comum. Então, Danadinha da NCM, né? todo estado vender batata, cada um tem uma alíquota ou não para batata, Isso. né? Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Como diz o outro, né? É, como a gente vai falar basicamente das antecipações, né? Que são os impostos que se pagam para a cadeia seguinte, né? Por isso que chama de antecipação, tá, pessoal? O imposto chama antecipação por isso, né? A gente está antecipando o momento em que esse imposto seria apurado no futuro para o momento atual, né? E aí a gente tem algumas modalidades de antecipação. Nós temos antecipações de impostos federais, né? E dos impostos estaduais. Nós vamos focar nesse papo aqui por conta da especialidade e da tecnologia que nós desenvolvemos no ICMS dos estados, né? Principalmente do estado de Minas Gerais, né? Que foi o que a gente focou, que foi o que a gente tem um maior conhecimento, então a gente desenvolveu a ferramenta para os compradores mineiros. Então, dentro do ICMS, que é um imposto que é sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte, telecomunicações e energia, né? A gente tem várias modalidades de ICMS. E aí, por isso que começa a complicar. E depois a gente vai até falar, como o professor comentou antes, né, sobre a reforma tributária, a gente vai chegar nesse ponto também. Ela, em tese, ela vem para facilitar, mas a gente já viu que ela já começou a complicar, né? Ela veio com a ideia de que seria uma simplificação, mas a gente já vê que os interesses vão mexendo no que é simples e fazendo o simples ficar complexo, né? E o ICMS também foi da mesma forma. Quando ele foi criado, ele não era essa complexidade toda, mas à medida que os interesses, tanto estaduais quanto os interesses também das pessoas que estão envolvidas no processo, né, nos contribuintes, vamos dizer assim, né, os interesses dos contribuintes também vão fazendo com que as legislações sejam alteradas e vai criando essa malha fiscal que a gente tem hoje, que é muito complexa, né? Então, dentro do ICMS, como eu disse antes, a gente tem várias modalidades. Uma dessas modalidades é o ICMS das entradas interestaduais, né? Por que a gente fala das entradas interestaduais? Porque para comprar de fora para dentro do Estado, a Constituição indica que há uma alíquota diferente da alíquota padrão que se tem nos Estados,
né? Então, os estados cobram, em média, 18% ou 17% de alíquota interna, só que nas operações interestaduais a gente tinha alíquotas de 12%, para quem compra em Minas especificamente, 12%, né? Só entra aqui a 12%. Sai daqui, em alguns casos, a 7%, mas aqui dentro, né, para quem compra dentro de Minas, de qualquer lugar que ele compre, vai entrar a 7%, a 12% de operação interestadual. E mais recentemente, depois de 2013, né, com a alteração do Senado Federal, a resolução do Senado Federal, foi incluída a alíquota de produtos importados ou produtos com conteúdo de importação superior a 40%, que criou a alíquota de 4% na operação interestadual. Então, são basicamente essas duas alíquotas, né, quando alguém compra de fora para dentro do Estado. Isso já tratando da mudança, porque antes também tinha que, mesmo que eu comprasse de fora do Estado, mas se eu fosse consumidor final, não contribuinte, era alíquota interna. Ou seja, vocês verem como é que vai virando a bagunça de legislação, né? Mas essa parte, pelo menos, acabou, né? Toda a operação interestadual virou operação interestadual mesmo, não tem mais aquela situação de venda para fora do Estado, mas essa venda é interna, isso acabou. Então, virou tudo venda interestadual. E por conta dessa diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, para que não haja um prejuízo para as empresas que estão estabelecidas no Estado, porque pensa, se o ICMS está dentro do preço, se eu compro dentro de Minas a 18, se eu comprar do lado de fora do Estado de Minas que vem a 12, vai ser mais vantagem, né? Isso é o óbvio. Então, para proteger o mercado interno mineiro, foi criado o diferencial de alíquotas, né? Para que isso? Para que a compra de fora do Estado não seja tão vantajosa quanto a compra de dentro, para que se equipare a alíquota de compra de fora com a alíquota de compra internamente, né? Então se criou essa modalidade. E aí a gente vai avançando na legislação. Depois foi criado, dentro do ICMS das entradas, né? Foi criada a antecipação, que é o que a gente vai abordar mais aqui, né? E a antecipação nada mais é, como a gente disse antes, eu apurar o imposto no momento que eu comprei ou no momento que essa mercadoria entra no Estado de Minas, o imposto que eu só pagaria lá na frente, né? Então, a gente tem a modalidade do ICMS das entradas, a antecipação. E dentro da antecipação, a gente tem algumas modalidades, que é a substituição tributária, o diferencial de alíquota e a antecipação do simples, né? A antecipação do simples ela é exclusiva para comprador mineiro, que é optante pelo Simples Nacional, né? Então, esses contribuintes também precisam fazer a antecipação do ICMS. Olha só, é dentro do dentro, né? Dentro do ICMS ST, nós temos duas modalidades de cálculo. O ICMS ST para revenda, né? Quando eu compro de fora do estado para revender a mercadoria, e se essa mercadoria tem substituição tributária, eu faço o cálculo do imposto no momento da compra, mas eu faço o cálculo do imposto como se ele tivesse sendo vendido lá para o consumidor final. Então, todas as operações subsequentes dessa mercadoria, eu trago essa apuração para o momento da compra, né? Então, isso se chama substituição tributária. Então, tem a substituição tributária para revenda, e aí todos os contribuintes fazem parte, né? Todo mundo que compra para revenda e a mercadoria está sujeita à substituição tributária, precisa fazer o recolhimento da substituição tributária no momento da entrada da mercadoria em Minas Gerais. E a outra modalidade é a substituição tributária para uso, consumo e imobilizado, né? Quando eu compro a mercadoria para uso, consumo e imobilizado, e ela faz parte das mercadorias com incidência de substituição tributária, eu também faço o recolhimento da ST diferencial de alíquotas. E aí já começa uma grande confusão e foi um dos motivos que a gente também criou o sistema, né? Porque muita gente recolhe de forma inadequada a mercadoria que é para uso, consumo mobilizado. Por quê? Porque todo mundo tem no subconsciente que comprei para consumo não tem ST. Não tem ST na modalidade da revenda, que é um cálculo totalmente diferente, que eu tenho que agregar um valor para a cadeia até o final, o consumidor final, e na diferencial de alíquota eu já é o consumidor final comprando. Então, teoricamente, eu não teria ST. Mas eu tenho a modalidade de ST diferencial de alíquotas, né? Que é uma modalidade diferente de cálculo, com uma fórmula diferente. Certo? Beleza. E aí a gente tem o ST, que tem o ST diferencial de alíquotas, e tem o ST para revenda. Depois a gente tem o diferencial de alíquotas, que é só para uso, consumo imobilizado mesmo. Tá?
Só que as mercadorias que têm substituição tributária, eu vou pagar o diferencial ST. As que não têm, eu pago o diferencial de alíquota normal. E aí, para vocês verem o tanto que é complicado o Estado, né, gente? É a mesma fórmula. Muda nada. Se a mercadoria tiver ST ou ela não tiver ST e for o mesmo valor, ela vai dar o mesmo resultado de apuração. Só que para o Estado, a gente tem que fazer um recolhimento num código diferente de imposto. E os vencimentos são diferentes. Né? A data de vencimento de cada um é diferente. Então, se eu faço o recolhimento de uma mercadoria que é ST e não calculo ST diferencial de alíquota e não calculo o ST, calculo só o diferencial, eu vou chegar no mesmo valor? Vou. Mas uma eu vou pagar com juro e multa, porque o fato gerador é diferente. Por que vai dar essa diferença? Exclusivamente por conta de eu não ter classificado a mercadoria de forma adequada. Olha que louco, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma mercadoria de R$1.000. Essa mercadoria de R$1.000 é só hipotético, tá, gente? A gente não está fazendo conta aqui, não. Essa mercadoria de R$1.000, eu estou comprando ela para uso e consumo mobilizado. Se ela tiver ST, vai dar R$100 de substituição tributária diferencial de alíquota. Se ela não tiver ST, também vai dar R$100 de diferencial de alíquota. Não vai dar diferença nenhuma. Só que se essa mercadoria tem ST, o fato gerador do imposto é a entrada da mercadoria no estado de Minas. Então, a partir dali, eu já deveria estar pagando esse imposto. Já o diferencial de alíquotas na modalidade normal, sem ST, ele é por apuração, ele não é nem por documento. Então, eu posso acumular todas as notas que eu comprei durante o mês, faço uma apuração geral durante o mês de todas as notas que eu comprei e pago no dia 8 do mês seguinte. Então, se eu classifico errado, eu pago errado. E aí eu posso gerar uma multa e juros para o meu cliente. Né? E por consequência também para o escritório, porque ele acaba sendo solidário com o cliente dele quando esse pagamento é errado. Né? Então, para vocês entenderem a complexidade que é a legislação e o que um profissional contábil que trabalha com isso precisa ficar atento. Né? Só essa classificação errada, apesar de dar o mesmo valor, já pode dar um prejuízo para o cliente, um prejuízo para o escritório de contabilidade. Certo? Além disso, a gente tem também a antecipação do Simples, e essa é exclusiva para quem é do Simples Nacional e compra fora do Estado. O que é a antecipação do Simples? Ele é o diferencial de alíquota também. A fórmula é a mesma do diferencial, só que a gente tem algumas variáveis de cálculo que são específicas para o diferencial uso e consumo e não é aplicado na antecipação do Simples, apesar de ser a mesma fórmula. Né? O fato gerador também é diferente e a data de pagamento também é diferente. Então, é muito importante a gente saber classificar, porque se a gente classifica errado de novo, né, a gente pode imputar em multa e juros para o cliente. Certo? Em que momento que acontece a antecipação do Simples? Nas compras de optantes pelo Simples Nacional para revenda, mas desde que essa mercadoria não tenha substituição tributária, né, porque se ela for ST, é ST que ele vai ter que recolher. E nas compras para industrialização. Tá? Empresas do Simples que compra para revenda e essa mercadoria não tem ST, ele precisa pagar a antecipação do Simples. E se ele compra como matéria-prima ou insumo também, na produção dele, ele também vai pagar a antecipação na entrada da mercadoria. Tá? E também tem um outro imposto que é a... Oi? Essa matéria-prima e insumo que você está falando é porque pode ser para algo que não é industrializado? Não, compras para industrialização. Não, é só para industrialização. Por exemplo, eu tenho uma empresa do Simples que ela é uma indústria. Né? A indústria, geralmente, ela não tem antecipação de nada. Ela que é a geradora das antecipações. Tipo, a venda dela é que vai ser objeto das antecipações. A teoria da legislação é essa, né? Tributar a indústria, que é o primeiro da cadeia. Então, geralmente, a indústria, quando ela compra as mercadorias que ela vai utilizar no processo produtivo dela, essas mercadorias elas não são sujeitas à antecipação, porque elas vão virar outro produto. Então, as matérias-primas, por exemplo, elas não são passíveis de substituição tributária, embora as mercadorias estejam no rol de substituição tributária. Mas eu não posso aplicar porque a compra é para industrialização. Né? E aí, matéria-prima é aquele produto que vai ser transformado em outro ou vai ser unido a outro que vai dar origem a outro produto. E insumo a gente chama, que na verdade é um conceito muito parecido, né? Mas tem uma diferencinha. O insumo, a gente chama que a gente denomina aquela mercadoria que vai ser consumida no processo produtivo. Ela não faz parte do produto final, mas ela, para fazer o produto final, ela foi consumida. Por exemplo, a energia elétrica.
né? A energia elétrica é um produto que ele não faz parte do produto final, mas eu preciso consumir energia elétrica nas minhas máquinas para poder fabricar os produtos. Então, a energia a gente considera um insumo, combustível a gente considera um insumo, madeira para caldeira, por exemplo, a gente considera insumo, né? Uma tinta, por exemplo, a tinta já não é insumo, ela faz parte do produto, né? Quando eu fabrico um produto e pinto esse produto, a tinta ela faz parte do produto, então ela vira uma matéria-prima. Então, essas são diferenças, mas na verdade o conceito para tributação das antecipações acaba que se confunde um com o outro. Vai ter muita diferença, né? E aí é que entra a loucura da contabilidade, vai ter muita diferença esse conceito de insumo e matéria-prima para PIS e COFINS, por exemplo. Né? Para PIS e COFINS esse conceito muda. Né? A gente precisa ter exatamente a diferenciação do que é um e outro, porque isso vai mudar, né, a minha tributação ou a minha apuração do PIS e COFINS. Mas para o ICMS das antecipações, o insumo e a matéria-prima ela vai ter o mesmo efeito tributário, não vai ter diferença. E soma-se a isso, nas empresas do Simples também, as aquisições que ela faz fora do Estado de mercadorias que ela vai utilizar no processo de prestação de serviço tributado pelo ICMS. Transportador, por exemplo, né? O transporte ele não é uma mercadoria, ele é um serviço. Mas ele é um serviço tributado pelo ICMS, né, pelo Estado, se esse transporte for entre municípios. Gente, à medida que a gente vai falando, a gente vai vendo tanto que a legislação é difícil, né? A gente estava falando de um, de um imposto, de um tributo geral, que é o ICMS, que ele é sobre mercadorias. Aí tem as exceções, tem 3 tipos de serviço que entra ali dentro. E aí agora a gente está abordando a antecipação de mercadorias que eu compro, mas que eu utilizo na prestação de serviço. E aí eu dei o exemplo de transportador. Só que aí a gente tem um transportador que, se ele faz um transporte entre municípios, ele é tributado pelo ICMS. Mas se ele faz um transporte dentro do limite do município, ele é tributado pelo ISS. Durma-se com um barulho desse, né? Mas vamos lá. Então, quando esse transportador adquire mercadorias que ele precisa, né, que está dentro da atividade fim dele, e esse transporte ele vai ser intermunicipal, né, não intramunicipal, intermunicipal, ele vai estar sujeito ao ICMS. Então, essas mercadorias, se esse transportador for do Simples Nacional, quando ele compra uma mercadoria, vou dar um exemplo, tá? Produtos de limpeza do caminhão. Um transportador, ele precisa manter o caminhão dele limpo, né? Principalmente se ele estiver transportando alimento. Então, aí é muito rigoroso a fiscalização da vigilância sanitária em cima desse tipo de atividade. Então, ele precisa manter o caminhão limpo. O que ele compra para lavar o caminhão faz parte do serviço que ele presta? Não faz, né? O que faz parte do serviço que ele presta? O caminhão, o pneu, né? A caçamba, o produto que lava, não é. Mas ele precisa daquilo para prestar o serviço, né? Senão ele vai ser multado. Então, isso é consumido na prestação. Então, o Estado entende, não exige, né, que o transportador do Simples, quando compra uma mercadoria de fora para dentro do Estado, e essa mercadoria vai ser consumida na prestação do serviço, na atividade fim dele, ele também tem que pagar antecipação, tá? Então, a antecipação do Simples, ela incide em três tipos de compra. Revenda CST, matéria-prima e insumo, que vai ser a mesma coisa, e material aplicado na prestação de serviço, certo? E aí a gente vai tendo algumas especificidades que vai tornando esse trabalho cada vez mais difícil, vai tornando a apuração cada vez mais difícil, né? A gente já começa pela fórmula. E, Alexandre, como é que é assim? Você começou a trabalhar em uma empresa, né? E foi vendo chegar essas informações. Quem te capacitou para dar conta disso? Como é que tinha Gente, uma planilha, compra um mailing? Como é que é assim? Ai, gente, para falar nisso, eu vou até falar como que foi começando, como foi o comecinho da minha carreira, né? Pra vocês entenderem como é que eu cheguei nesse ponto aqui. Eu comecei como na área contábil, né, no Peixoto Atacadista. Eles me contrataram para trabalhar na contabilidade, para ser um assistente contábil, né, ou seja, para ajudar no registro dos documentos e na contabilidade. Em 2 meses de trabalho, a gerente me chamou e falou assim: Alexandre,
a gente precisa que você cubra as férias do pessoal do fiscal que vai entrar numa rotina de férias, e a gente precisa de alguém para ajudar lá e tal. Eu surtei. Surtei. Falei, o quê? Fiscal? Meu Deus. Porque assim, quem não trabalha na área, quem trabalha na área já sabe a dificuldade que é, né? Mas quem não trabalha na área, quando ouve falar de imposto, gente, é uma loucura. Você pensa que você não vai dar conta. Você pensa, não, é só doido que mexe com isso. Não tem ninguém são ali. É todo mundo surtado. Ali quem vai para lá ou é quem não tem escolha, ou quem é doido. Né? Porque, gente, é uma coisa de louco. A quantidade de legislação que você precisa trabalhar, a quantidade de situações que você precisa analisar, e a quantidade de tempo que você precisa ter de estudo para poder acompanhar isso, gente, é quase desumano. Né? É quase desumano. Então, assim, eu surtei, né? Aí eu falei assim, não, não quero de jeito nenhum, pelo amor de Deus, me tira disso, não quero isso não. Né? Aí veio aquela parte de sim, né? Ou é doido, ou é sem opção, né? Lembra, né? Quem trabalha na fiscal, ou é doido, ou é sem opção. Aí a gente falou assim, não, Alexandre, você não está entendendo, a gente vai precisar demitir alguém. E eu tô te jogando para lá porque eu entendo que você tem perfil, que você tem lógica de raciocínio e tal, e a gente vai te aproveitar lá. Se não, é você que vai embora. Então eu fui para a área fiscal, né? Eu comecei a cobrir as férias e, inicialmente, eu comecei a trabalhar exclusivamente com as entregas de obrigações acessórias, que foi aquilo que eu comentei no início. À medida que o Estado avança na tecnologia, vai exigindo que as empresas também avancem tecnologicamente. Então, o Estado, que já tinha subvenção tributária há algum tempo, ele tinha uma obrigação acessória que chamava, ainda chama, né, Sintegra, que muita gente apelidou de Sintrega, né? Ou seja, o contribuinte começa a dar informações para o Estado para ele mostrar que ele está errado e o Estado ir lá e multar, né? A verdade é essa. Por isso que chama Sintrega. O Sintegra, e eu trabalhava no Peixoto, ele trabalhava com as 27 unidades da federação. Então, cada unidade exigia que o contribuinte entregasse esse arquivo Sintegra, que era a movimentação das compras e das vendas daqueles estados. Então, por exemplo, o Peixoto era de Minas, mas ele comprava de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. E também vendia para o Brasil inteiro. Então, ele tinha que entregar para o estado de São Paulo, por exemplo, tudo que ele comprou do estado de São Paulo e tudo que ele vendeu para o estado de São Paulo. Isso ele tinha que fazer também para Minas, Goiás, tal, e para as 27 unidades federativas. Qual que era a forma que tinha de entregar essas obrigações acessórias? E-mail magnético. Né? Gente, era um arquivo desse tamanhozinho. Hoje em dia, se a gente for pensar, é um arquivo que não tinha quase nada de informação. Mas a tecnologia na época era tão diferente, eu não vou dizer atrasada, porque naquela época era muito avançado, né? Mas era tão diferente, em 98, que a gente precisava entregar num disquete desse tamanho, eu até nem lembro mais o nome desse disquete, e ali continha parte do arquivo. Pra você ver, naquela época aquele arquivo armazenava coisas absurdas de informação. E o arquivo que mandava para determinados estados não cabia num só. Então a gente tinha que dividir as informações, colocava tudo de uma forma que ele não estragasse no transporte via correio. Então a gente embalava com plástico bolha, papelão e mais não sei o quê, para poder o bichinho chegar, porque ele era muito sensível, para poder chegar na unidade federativa. Então a gente mandava esses arquivos, eram 27 disquetes que a gente mandava, quer dizer, 27 arquivos para cada estado. Tinha estado, por exemplo, de São Paulo que comprava, vendia muito, mandava quase 5 disquetes daquele, disquetão. Depois passou para um disquetinho, né? E aí veio o TED, né? Que é a transmissão eletrônica de documentos. E inclusive foi eu que implantei isso lá no Peixoto, né? A pessoa que trabalhava com esse disquetão, que ficava mandando para as 27 unidades federativas. E aí, quando eu peguei aquilo ali, eu falei, gente, eu não vou ficar aqui cortando papelão, cortando plástico, passando fita isolante, pondo, não vou fazer. Gente, tem que ter uma coisa mais fácil, não é possível, né? E eu comecei a pesquisar e vi que a maioria das unidades estavam instalando o TED, que é a transferência eletrônica de documentos. Eu fui estudar, e aí já foi entender, e daí veio essa minha habilidade de ir atrás, de entender como é que funciona, de saber como é que aquilo, qual que é a norma, né? Porque a gente trabalha nessa área, gente, a gente é normatizado, a gente vive de norma, tá? Tudo que a gente faz é com base na regulamentação. Tem que estar regulamentado. Se não está regulamentado, é diferente, né?
a gente tem muito advogado aqui? Tem, né, Josmari? Tem sim. É diferente, por exemplo, na área jurídica, o que não está na lei está permitido, né? Se não está proibido, eu posso. Já no fiscal, apesar de seguir a legislação, não é muito bem assim não, viu, gente? Principalmente com quem trabalha em contabilidade, a gente não pode ir muito nessas viagens jurídicas, não. A gente trabalha muito pró-fisco, né? Para o fisco. Então, a gente tem que seguir o que o Estado determina. E para o Estado, o que não está regulamentado, você não pode fazer. Se você fizer, você vai ser punido depois, né? Então, eu comecei a ir a buscar, a entender, estudar, conhecer. E aí eu transformei esse processo lá e tive que fazer um trabalho. E aí começa a minha ligação com a área de TI, né? Eu tive que fazer um trabalho muito grande, muito forte, com o pessoal da tecnologia da informação do Peixoto, para poder fazer a conversão do arquivo num arquivo que pudesse ser lido para o TED, e transmitido e envolver internet, ou seja, precisou fazer uma série de mudanças lá internas, investimento também em equipamentos para poder, mas a gente conseguiu acabar e eliminar com esses envios de processos via correio. Então a gente começou a fazer a transmissão e eu até lembro direitinho que quando o cara voltou de férias, ele queria me matar. Você quer tirar meu trabalho? Você quer me demitir? Você é amigo da onça, você não vale nada. Você está achando o quê? Que você vai chegar e me cobrir minhas férias e vai tirar meu trabalho todo? Né? Porque ele ficava ali horas e horas e horas, dias, semanas, né? Alexandre, vamos cortar aqui, vamos mostrar o que é hoje o A10? Vamos, gente, vamos. Vamos? Então, Que aí resumindo. saiu desse disquete aqui, chegar agora, o Pois que é é. isso? Então, era louco, né? Muito louco. E aí, Aham. e aí foi evoluindo, aí veio a nota fiscal eletrônica, né? Que é o grande insumo do A10, é a nota fiscal eletrônica. Obrigado, Josmar. Gente, se eu não tiver quem vai me puxando a orelha, eu vou saindo. E a gente fica aqui até o ano de 2027. Não, estou aqui pensando assim, o papo é ótimo, mas assim, ia ser legal a gente mostrar, você contou agora, né, o que era e o que é inteligência fiscal hoje, porque eu acho que a realidade de alguns tá assim, gente, ele falou que mudou, mas eu continuo fazendo tudo na mão. Não, mas vamos lá, eu vou chegar lá. E aí, depois disso tudo, acho que foi em 2004, veio a nota fiscal eletrônica, né? E a nota fiscal eletrônica mudou tudo, gente. Tudo que vocês pensam, tudo que a gente vê hoje de tributação é por conta da nota fiscal eletrônica, né? Mudou todo o foco, tanto das empresas quanto do fisco. E a nota fiscal eletrônica é o grande insumo do A10, porque o A10 ele usa o XML. O que é o XML? É o arquivo autorizado pela Secretaria da Fazenda, né? E que se torna uma nota fiscal eletrônica, né? Então, aquela nota de papel virou um arquivo digital, né? Um arquivo eletrônico. E esse XML ele tem um esquema, né? Esquema é esquema mesmo, é uma sequência de informações que precisa ser seguida e precisa ter para poder o Estado autorizar para aquele documento virar uma nota fiscal eletrônica. Ele só vira nota fiscal eletrônica depois que ele tem a autorização acrescentada. Quem que acrescenta a autorização? A secretaria. Então, a empresa emite um XML da nota fiscal eletrônica, que é um arquivo inicial, transmite ele para o Estado via TED, que é aquele TED antigo que foi evoluindo e virou na transferência eletrônica até de forma automática, você clica e vai. Antes você tinha que entrar Gente, não, se eu for contar aqui, vocês choram, que é muita evolução. Mas antes você tinha que ter um arquivo, você abria um programa, jogava esse arquivo para dentro do programa, depois você escolhia a unidade e transmitia. Hoje, você clica num botão, ele já transmite e já recebe de volta e pronto, está pronta a nota. Então, eu tenho um arquivo que tem um esboço do que eu estou fazendo de operação de venda, e aí eu transmito isso para o Estado. O Estado valida esse arquivo, identifica se está tudo dentro das normas e padrões e me devolve com uma autorização. A partir desse momento, o XML virou nota fiscal eletrônica, quando ele tem essa autorização do Estado. Tá? Então, o insumo do A10 é esse documento. Lá é onde a gente busca todas as informações que o A10 trabalha para fazer a tributação e a apuração que ele precisa encontrar a legislação, identificar as variáveis de cálculo de acordo com aquela legislação, tudo o A10 faz com base no XML e numa informaçãozinha que tem ali da empresa que está comprando, né, do contribuinte, que ele faz uma junção dessa informação com tudo que ele tem ali no XML da operação e faz o cálculo, tá? Então, com a nota fiscal eletrônica veio a grande transformação tecnológica do fisco e das empresas, certo?
Porque foi com a nota fiscal eletrônica que o Estado ficou mais avançado na fiscalização, começou a fiscalizar muito mais gente do que ele fiscalizava antes, e aí as empresas tiveram que correr atrás do prejuízo para poder se adequar tecnologicamente para que não virasse um fuzuê de multa, né? Para que a operação nela não se transformasse em uma operação de venda de produtos e ser um gerador de multa para o Estado. Então, houve uma corrida, né? Só que a cada avanço tecnológico do Estado, ele gera uma complexidade na apuração, certo? E o ICMS das entradas, como a gente estava falando, que já é dentro de um contexto muito complexo que é o ICMS, não é porque eu faço isso, né? Não é porque eu trabalho com isso, mas eu entendo que é a parte mais complexa dentro de uma área fiscal, de um departamento fiscal, de uma contabilidade, a parte mais complexa de apuração é o ICMS das entradas interestaduais. Por quê? Porque ele não é um simples débito menos um crédito, né? A gente está falando com pessoas que entendem esse conceito, né? Débito menos crédito é o que eu vou pagar, é o que eu vou recolher. Então, o que eu vendi, que é meu débito, menos o que eu comprei, que é o meu crédito, a diferença disso é o que eu vou recolher para o Estado. Só que nesse tipo de imposto não é bem assim. O que eu comprei e eu vou antecipar o que eu pagaria lá na frente, eu preciso usar uma fórmula que ela é complicadíssima, né? Ela é uma forma gigantesca. Se vocês me permitirem, eu posso até pegar uma parte aqui do Estado. Eu vou abrir primeiro aqui, depois eu compartilho com vocês, tá? Vou pegar aqui a parte do Estado que mostra, que fala do cálculo do imposto da subvenção tributária. Não vou tratar de tudo, porque senão a gente vai ficar aqui num tempo, vai usar um tempo muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia da complexidade do cálculo, tá? Eu posso compartilhar minha tela já? Para o pessoal ver onde que eu estou indo? Tranquilo. Vou compartilhar só a janela, gente, para vocês não ficarem vendo coisa demais aqui, tá? Se eu achasse ela aqui, né? Vai essa aqui mesmo. Tá vendo aí, gente? Sim, Pronto. só Eu tô tá precisando aumentar o zoom um pouquinho, assim. Opa, na hora. Na hora que ficar bom, você me avisa. Mas, Ah, tá bom. tá bom? Uhum. Então, gente, isso aqui é a pesquisa no regulamento do ICMS, tá? Está disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. E a gente vai aqui na parte da subvenção tributária. Aí tem pequenininho, né? Pouca coisa. Então a gente vai vir aqui na parte de subvenção tributária, que é o anexo 7 atual, né? É o antigo anexo 15. E a gente vai numa parte bem pequenininha do regulamento, que é o artigo 20, do cálculo do imposto. Tá vendo aqui? Gente, isso a gente está falando só de subvenção tributária, tá? Estamos falando de diferencial de alíquota, não. Então, aqui está como o Estado entende que você tem que fazer o cálculo do imposto. Então, ele parte do preço praticado pelo remetente, onde você vai adicionar as variáveis, tá? Aqui ele está falando, ó, preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a descontos. Aqui já começa a complexidade e o porquê que a gente criou a 10, né? Muita gente erra nisso aqui, né? Tá vendo aqui o nome, ó? Acrescido? Muita gente esquece essa palavrinha aqui, né? E entende que vai aproveitar o desconto, né? Quando a gente compra um produto e vem com desconto na nota, aquele desconto diminui o meu valor. Só que o Estado, na hora da subvenção tributária, como eu estou pagando para frente, lá no consumidor final, ele entende que essa vantagem que o cara que está comprando e vai revender está adquirindo na hora da compra, ele vai aumentar a margem dele, ele não vai repassar para o cliente, certo? Então, o Estado ele não fala para você considerar o desconto, ele fala para você acrescentar o desconto. Então, se a mercadoria é 100, tem um desconto de 10, ela é 90. Como você está partindo do preço praticado pelo remetente, que é 90, você vai acrescer o desconto. Muita gente vai e usa a base de cálculo como 90. E aí começam os erros, tá? Aí você vai acrescentar o frete, seguro, imposto, contribuição, royalties, tudo que vai embutir ali, inclusive o frete. E aí tem um tal de valor agregado aqui, ó, MVA. Esse MVA, cada mercadoria que tem ST tem um MVA original. Vocês viram tanto que eu sou do tempo do Onça, que quando eu comecei a trabalhar com isso, a subvenção tributária, só existia MVA. Então, qualquer que seja a operação que eu fizesse, era MVA, só, um. Aí, a partir de um determinado momento, o Estado entendeu que, opa, esse MVA é para 18%. Mas se o cara está comprando a 12, eu preciso ajustar esse MVA, porque aqui dentro não é 12, aqui dentro é 18. Então, esse MVA meu está errado. Aí fez o MVA ajustado, né? Então, se eu compro a 12 e a mercadoria interna aqui é 12, 12 com 12, eu vou usar o ideal, que é o original. Mas se é 18 e veio a 12, eu tenho que ajustar do original. Aí vocês vão ver como é que começa a complicar, tá?
Então, aqui vocês já viram que já complica, né? Porque eu preciso montar a base de cálculo e são muitas variáveis, e dali o usuário já começa a errar, né? Daí eu venho aqui para entender como é que eu vou fazer o ajustamento desse MVA. Tá aqui, ó. Tá? Aqui está falando que quando a líquida interna for maior que a interestadual, eu preciso fazer o ajustamento. Olha a formulazinha do ajustamento. Olha que coisa mais simples de fazer. Ó. É isso aqui. Isso aqui é só para ajustar, viu, gente? Só para você ter o valor do ajustamento. Certo? Então, você vai pegar o valor, vai diminuir a alíquota, vai acrescentar a alíquota, vai dividir por isso para você chegar num valor. Tá? Basicamente, essas aqui são as variáveis. Gente, é até difícil de explicar como é que vocês vão chegar nesse cálculo aqui, tá? Não é fácil, não. Mas, enfim, você precisa ajustar o MVA quando a alíquota interna é maior que a interestadual. Fechou? Depois disso, você vai aplicar esse valor que você achou em cima do preço, que é aquele que a gente viu lá em cima, naquele parágrafo aqui, nesse inciso 2 aqui, tá? No item 2. Você acha isso aqui, depois você aplica esse MVA ajustado. Se tiver redução de base de cálculo, tá vendo como é que vai complicando? Se tiver redução de base de cálculo, você reduz a base de cálculo aqui, depois você achou isso, você aplica esse MVA ajustado, reduz a base de cálculo, identifica a alíquota desse produto aqui internamente, aplica em cima, depois você tira o ICMS e aí você tem o valor a recolher. É simples? Não. Por que não é simples? Porque o próprio cálculo já é difícil e aí agora a gente vai começar a entrar, Josmar, em algumas situações que vão fazer o trabalho ficar ainda mais complexo, para depois vocês entenderem por que a gente fez o A10, tá? Isso aqui é só a substituição tributária. O diferencial de alíquota também tem uma complexidade praticamente igual a essa aqui, tá? Só que no diferencial de alíquota eu preciso tirar o peso do ICMS que vem da operação interestadual e embutir o peso do ICMS da operação interna, né? Então eu pego o preço, tiro o ICMS e embuto o ICMS aqui de dentro para depois eu ter uma nova base de cálculo. Por isso que muita gente chama de recomposição, o diferencial de alíquota atual, porque eu recomponho a base de cálculo. Depois eu aplico redução, isenção, e faço a minha apuração. Então, pronto. Como que eu identifico se eu preciso calcular ST ou não? Vamos começar por aí, Josmar? Como que eu identifico? Então, eu comprei de fora do estado, a minha compra para revenda ou para consumo imobilizado. A primeira coisa que eu preciso saber, gente, é se o produto tem ST ou não. Por quê? Porque se tiver ST, é o ST que eu tenho que fazer. Se o produto não tem ST, aí eu penso no outro imposto. Mas a primeira coisa que eu preciso saber é se tem ST ou não. Como é que eu fico sabendo se a mercadoria tem ST ou não? Eu venho aqui no regulamento, na parte do anexo 7, que é a do regulamento, que é da substituição tributária, e vou lá na parte 2, que essa parte 1 é o que, é o que ele vai falar quando você está obrigado, quem que tem que fazer, quando que você vai calcular, o que você tem que levar em consideração, papapá, que dia que você vai pagar e tudo mais. Para você saber se tem ou não é... Alexandre, de vender só o carro completo, porque se eu vender as peças vai dar muito trabalho. Dá. Então eu venho aqui na parte 2, ó. A parte 2 é a parte onde estão as mercadorias que o Estado, e aí, gente, ficou até mais fácil agora, todos os estados têm ST para as mesmas mercadorias. Antes, cada estado tinha sua própria lista, era uma loucura. Agora, pelo menos, ficou mais direto, né? Então, uma mercadoria que é ST aqui vai ser ST em qualquer estado, porque a base agora é a mesma, tá? Então, todas as mercadorias que vocês virem aqui também serão o estado de destino, em qualquer que seja o outro estado, tá? Tem exceção, mas nós não vamos tratar a exceção aqui, não. Então, vamos lá. Ele é dividido por capítulos, né? Cada capítulo aqui tem um grupo de mercadorias. Então, para você saber se a mercadoria tem ST ou não, e aí já começa a complexidade, o usuário, quem vai fazer essa apuração, pega a nota de compra e ele vai olhar na nota de compra cada mercadoria da nota e identificar aqui se cada uma dessas mercadorias encaixa num desses capítulos aqui, tá? São 27. 28 é para outra situação e aí tem a parte 3, tá? Então você tem que entrar, teoricamente, você teria que entrar em cada um desses aqui e verificar se encaixaria. Vamos ver na autopeça aqui para vocês verem o tanto que é complexo, né? Na autopeças, nós temos aí mais de 129 itens. Aí a pessoa precisa saber, olha como é que é difícil, né? Por isso que a gente criou a 10. A pessoa precisa saber se a NCM do produto bate com a NCM da legislação, e aí que entra o XML da nota do A10, ele pega a NCM do produto e verifica se ele encaixa aqui. Depois a pessoa precisa saber se isso aqui encaixa na descrição do produto que ele comprou.
Depois ele precisa saber se ele encaixa no segmento que ele comprou. E aí depois, se ele encaixar nessas 3 situações, ele vai aplicar isso aqui, que é o MVA original. Só que aí antes ele tem que ver qual que é a alíquota interna. Peraí, repete. Primeiro eu vou ver se é NCM com NCM. A primeira coisa que o ST, gente, eu chamo aqui, para ficar mais fácil, a gente chama de tripé de incidência da substituição tributária, tá? A substituição tributária ela tem um tripé de incidência. O meu produto, o produto que eu estou comprando, para ele ser enquadrado como substituição tributária, ele tem que encaixar nessas 3 situações ao mesmo tempo. A NCM do produto tem que ser a NCM que está na legislação. Por exemplo, se eu comprar uma mercadoria que tem essa NCM aqui, ó, ela provavelmente vai ter ST. Se ela for a 38.15.11.00, já não terá, porque ela não está aqui. Mas a 15.12.10, ela pode ter. Depois que eu identifico que a mercadoria, a NCM dela bate com a NCM da legislação, qual que é a próxima análise que eu preciso fazer? Se essa descrição aqui que o Estado deu bate com o meu produto, ou seja, o meu produto ele tem que ser um catalisador em colmeia cerâmica, metálica, papapá, de escape de veículos e outros catalisadores. Pronto, encaixou, Alexandre. Meu produto encaixou na NCM e ele é um catalisador para veículo. Pronto. Agora eu tenho que saber se o veículo, se é para autopeças. E o que é que o Estado entende como autopeças? Peças aplicadas em veículos automotores terrestres. Então, se essa autopeça for para aeronave ou para barco, não vai encaixar como ST, mesmo ela tendo encaixado a NCM e a descrição. Certo? Beleza? Então, eu encaixo a minha mercadoria nesse tripé de incidência. Depois que eu encaixei, agora eu começo a verificar uma série de legislações para verificar como que eu vou calcular esse imposto. A primeira delas, né? Encaixou aqui, eu já sei que o MVA dela é esse, original. Agora eu vou olhar para a minha nota e ver qual que é a alíquota interestadual. É 12% ou 4%? 12%. Agora eu tenho que olhar para a minha alíquota interna, porque eu não preciso fazer o ajustamento do MVA. Eu vou olhar para a alíquota interna. A alíquota interna é 12%, 18%, 25%, 31%, e aí nós temos várias. E aí, a cada passo, vai ficando cada vez mais complexo para o usuário identificar aonde que está isso. Aí ele vai lá no regulamento da parte de alíquotas e vai identificar se esse produto dele, qual que é a alíquota. Se é 12, 18, 7, 31, 25, 23, que temos várias, né, gente? A gente sabe que as alíquotas são inúmeras, certo? Encontrei a alíquota, Alexandre, beleza. A minha alíquota é qual? É 18, que é a padrão, né? Então quer dizer que de 12 para 18 eu já preciso fazer um ajustamento de MVA. Porque toda vez que a alíquota interna é maior que a interestadual, eu preciso ajustar. Então não vou usar esse 71 e 78. Eu vou pôr esse 71 e 78 naquela fórmula, vou identificar qual é o MVA, que geralmente dá aí 101 e 20 e alguma coisa, autopeça dá em 101 e alguma coisa. Aplica esse valor sobre a base de cálculo. Está pronto o trabalho? Não. Agora eu preciso verificar se a mercadoria é isenta. Aonde que eu vejo isso, Alexandre? Tem um anexo no regulamento que é só sobre isenção. Então, eu preciso saber se a mercadoria encaixa lá. Porque se ela for isenta, eu não pago nada. Mas eu preciso enquadrar na substituição tributária. Beleza, Alexandre, não é isenta. Acabou? Não. Agora eu preciso verificar se ela tem redução de base de cálculo. Beleza. Onde que está isso? Também tem um anexo específico que é só para mercadorias com redução. Alexandre, encontrei lá a redução. O que mais que eu tenho que fazer? Acabou? Não. Você vai aplicar essa redução em cima dessa base de cálculo que você achou. Se ela reduz em 60, você vai reduzir em 60. Acabou? Não. Porque se essa redução tiver limite de crédito, eu não posso usar o crédito todo que veio na nota. Tá vendo, gente, como é que vai entrando na complexidade? Mas beleza. Encontrei tudo que eu precisava e agora eu vou fazer o cálculo. Aí eu pego isso tudo, aplico a alíquota interna, tiro o ICMS que é me permitido para eu fazer o cálculo e eu tenho um valor a recolher. Isso é muito complexo. Por isso nós criamos o A10. Por quê? Para tirar da mão do usuário essa necessidade de pesquisar onde que está tudo que ele precisa ver e, principalmente, depois disso tudo, ele precisa montar o cálculo dele numa planilha. E aí que entra o bagulho também. Por quê? Ele precisa saber se aquela variável que está ali na nota entra ou não entra. Se aquilo ali vai ou não vai. Porque tem situação que vai, tem situação que não vai. Tem hora que eu compro de alguém que nem vem com ICMS. Aí o que eu faço com esse ICMS? Eu simulo, não simulo? Não, vem com benefício. E aí agora, esse benefício é o quê? Então o A10 ele vai trabalhar para o usuário para fazer com que isso tudo fique fácil. Beleza? Agora eu vou passar para o A10, tá, gente? Posso passar? Então vamos lá.
Então, a gente viu aqui agora que a grande complexidade do trabalho das antecipações é identificar que tipo de imposto que ele vai trabalhar. Isso eu falei até agora só de ST, né? E se a mercadoria não encaixa no ST, Alexandre? Se for do simples, eu tenho que olhar para o diferencial de alíquota, que é a antecipação. Mas isso tudo o sistema faz por conta, tá, gente? E por que que nós criamos o A10, né, Josmar? Vamos falar primeiro, né? Primeiro, por conta dessa complexidade toda. E aí, se eu tenho 2 pessoas trabalhando na minha empresa, fazendo esse tipo de apuração, se eu der uma nota... Gente, isso não é brincadeira, tá? Isso é sério. Se eu der a mesma nota para esses 2 colaboradores, eu tenho certeza absoluta que cada um deles vai chegar num valor diferente. Isso é justo? É o certo? Como é que eu vou trabalhar com uma situação dessa? Aí foi a hora que a gente começou a pensar no sistema. Falei, não, gente, a gente tem que ter alguma coisa que pelo menos concentre a base de conhecimento e indique pelo menos para o usuário que isso aqui que ele está fazendo é isso aqui que ele tem que seguir. Né? Então, o que a gente tentou primeiro no A10 foi impedir que a gente tivesse vários entendimentos para o mesmo produto, evitando assim que pessoas diferentes calculassem valores diferentes para o mesmo produto, para a mesma operação. Eu tinha pessoas que calculavam que dava 100, tinha pessoas que calculavam que dava 110, outros davam 90. Então a gente tinha que primeiro parar com isso. Por quê? Porque as pessoas não sabiam procurar na legislação, ou não sabiam exatamente onde deveria estar o que ele precisava procurar na legislação. Fora que a gente tinha muitos casos que a pessoa nem olhava a ST. Pegava o produto, já calculava o diferencial de alíquota e nem preocupava com a subvenção tributária, que é um imposto prioritário. Né? Então a gente criou a 10 por isso. Com base no quê? Com base no XML. E agora eu vou mostrar para vocês o quanto isso fica simples com o sistema. E é esse o objetivo de qualquer empresa de tecnologia na contabilidade. Pegar uma operação que é extremamente complexa e que demanda tempo, e tempo na contabilidade, né, professores? É custo. Né? Ele está diretamente proporcional ao a margem do escritório. Né? O honorário do escritório ele é em torno de 60% custo, mão de obra. Né? Então, primeiro, demanda muito tempo. Segundo, a gente acabou de ver a complexidade, e essa complexidade vocês acham que gera o quê? Erro. Né? Então, eu estava apurando, gastando muito tempo para apurar, e ainda apurava errado. O que essa apuração errada me causa? Retrabalho, multa e juros. Né? Então, eu só tenho despesa com isso. Então, a gente quis fazer algo que fosse rápido, seguro e com qualidade. E aí, nós criamos o A10 para isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o sistema, tá? É esse danadinho aí, ó. O que a gente precisa, pessoal, para fazer aquele cálculo complexo que eu acabei de mostrar para vocês? E foi só um pedaço, hein? Eu nem abordei as outras partes, só foi um pedacinho da ST. A gente só precisa do cadastro do cliente no sistema, cadastro de quem compra fora do estado e o XML da nota. Só isso. Se eu tenho aqui dentro do sistema o cadastro da empresa e o XML que eu preciso apurar, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a apuração na A10. Como que eu faço para apurar isso? E aí no A10 a outra grande vantagem é que eu posso trabalhar vários documentos ao mesmo tempo, e várias operações ao mesmo tempo, e vários tributos ao mesmo tempo. Eu não preciso ficar separando nada. Só escolho os documentos e jogo lá. Posso partir para a demonstração aqui, professor? Queremos ver. Então vamos lá. Mostra a mágica. Mostrar a mágica acontecendo. Então, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com muitos documentos. Então, primeiramente, eu venho aqui no banco de dados do sistema e identifico quais documentos que eu quero trabalhar, que eu quero apurar. Eu vou escolher essa empresa aqui, já marquei aqui que eu quero só operações interestaduais. Vou colocar aqui um período. Não vou colocar porque eu não lembro qual que é o período das notas que está aqui. Vou consultar. Ele vai trazer para mim os documentos que ele tem que satisfazem aquele critério, que são 8 documentos. Eu seleciono todos eles. Não, eu quero apurar 18. Quero apurar os 8 documentos. Eu seleciono eles e envio para análise. Ele vai abrir para mim a tela de análise, já vai trazer a empresa que eu quero trabalhar. Eu vou indicar a competência da apuração que eu vou trabalhar. Ou seja, essas notas que eu estou trabalhando, elas são de que período fiscal? Elas são do mês 10. Eu vou apurar o mês 10. Indico aqui o tipo... Você pode aumentar o zoom um pouquinho. Posso? Uhum. Melhorou? Melhorou. Então, aqui eu indico o período, a competência da apuração que eu vou fazer. Talvez vai ficar um pouco ruim aqui o layout da tela, tá, gente? Indica que a operação principal que eu vou trabalhar é a principal, tá? Porque ele vai trabalhar, eu vou escolher aquela operação que tem mais itens nas notas que eu estou trazendo. Por quê? Para eu ter menos trabalho de alterar depois. Mas ele trabalha todas ao mesmo tempo. Então, eu vou escolher aqui revenda.
E aqui, ao invés de eu digitar documento por documento, que ele também pode, ele aceita você digitando os documentos que você quer e acrescentando um a um, eu posso vir aqui e trazer todos ao mesmo tempo. E aí vocês vão ver a mágica acontecer, tá, gente? Eu vou dar um comando e ele vai trazer para mim todas as 8 notas e vai fazer o trabalho para mim de ST e diferencial de alíquota ao mesmo tempo. E essa empresa aqui, gente, só para a gente aumentar a complexidade, ela é do Simples Nacional. Então, aqui eu tenho mercadorias que podem ser substituição tributária e eu preciso calcular ST revenda, e eu tenho mercadorias que são antecipação do Simples e eu preciso calcular o diferencial de alíquotas. Beleza? Vocês vão ver que é mais rápido que eu abrir o regulamento lá. Cliquei aqui e aqui na parte de baixo ele vai me dando um resumo da apuração que ele está fazendo. Tá? Aqui, ó, são 8 documentos. Tá pronto, viu, gente? Para importar as notas, né, Alexandre? Você tem desculpa. o certificado digital. Como que a gente alimenta o sistema, né? Eu tenho 2 formas de alimentar o sistema. Uma é fazendo o cadastro da empresa de forma manual, e aí eu posso agilizar o meu processo de alimentação de XML lá no cadastro da empresa. Eu posso colocar no cadastro dela o certificado digital, modelo A1, né? Ele fica armazenado na nossa nuvem. E aí o próprio sistema baixa os XMLs que são emitidos para essa empresa de qualquer estado que seja. Emitiu um documento, uma nota fiscal foi emitida para o CNPJ dessa empresa que eu cadastrei e o A10 tem o certificado digital, ele vai capturar essa nota e vai armazenar aqui dentro. Depois o usuário precisa ir lá só indicar a nota que ele quer. Ah, Alexandre, eu não tenho certificado digital, como é que eu faço então? Aí eu vou importar o XML para dentro do A10. Aí, nesse caso, eu preciso ter o XML. Eu com o XML em mãos, eu alimento via upload, né? Nós somos mineiro invocado, a gente fala em inglês, né? Vou fazer via upload a minha importação de XML para dentro do sistema. E a partir do momento que eu tenho o cadastro de XML, independente da forma que eu alimentei, eu consigo fazer a apuração, tá? Vocês vão perceber, pessoal, que são 8 notas, né? Aqui, ó, 8 documentos, e eu tenho 63 itens trabalhados. Se eu fosse fazer isso na mão, pessoal, eu precisaria pegar cada um dos 63 itens e verificar se ele tinha ST, se não tinha ST, qual que era o MVA, se eu preciso ajustar ou não, se tem redução, se tem alíquota diferenciada, se tem limite de crédito, um monte de situações, mais as variáveis do cálculo. O A10 ele já fez a... Para explicar assim também, né? Geralmente, por isso, né, as empresas têm um período que fala assim, você vai abrir um novo fornecedor, a gente tem que cadastrar o fornecedor e os itens, não é? Porque o fiscal faz isso, essa leitura, essa análise. Faz uma pré-análise, isso. Né? E aí o RP já dá inconsistência do que não está cadastrado. Então, também não é todas as vezes que importar uma nota, né, que vai vir essa necessidade de classificação. Mas se gera inconsistência, né, se mudou alguma coisa no XML, ou na legislação, você cadastrou aquilo tem 2 anos e não revisou, aí também você fica exposto, né? Esse é o grande problema dos ERPs, né? E aí a gente tem que falar de 2 tipos de ERPs. Olha o tanto que a gente vai bagunçando a conversa, né, Josmar? A gente vai num caminho, na hora que a gente vê, a gente já está em outro. Nós temos 2 tipos de ERPs. O ERP para empresas que a gente chama aqui de companies, que são empresas que têm o seu departamento fiscal, contábil dentro delas, e nós temos ERP para escritórios de contabilidade. Empresas que têm uma determinada atividade, como por exemplo o Martins que eu trabalhei, ele tem um segmento de trabalho só. Então tem uma estrutura contábil lá dentro que trabalha para mim para fazer isso. Então é mais fácil, apesar de trabalhar com muitos itens, é mais fácil para aquela equipe fazer a manutenção e fazer os parâmetros para aqueles itens. Por quê? Por mais que seja 10 mil itens, são 10 mil itens de uma mesma empresa, né? Com o mesmo regime tributário, não vai variar. Já para a contabilidade, já não funciona muito bem assim o ZERP. Por quê? Gente, escritório de contabilidade tem empresa de tudo que é tipo de tamanho, de tudo que é tipo de ramo, para todo que é tipo de compra e tudo que é tipo de produto. Como é que você vai... Um Martins, por exemplo, que tem 10 mil itens e vai fazer uma parametrização, ele vai gastar, ele vai ter ali mais ou menos, em média, de 3 a 4 parâmetros diferentes para cada mercadoria, dependendo do tipo de entrada que vem. Para um escritório de contabilidade, para cada tipo de cliente que ele tem que fazer isso, gente, imagina a quantidade de variação de parâmetros. E aí você tem que
E aí vem o grande problema do app. Porque se a legislação muda, você tem que lembrar que você tem que ir lá naquele parâmetro que você fez e mudar. Porque se você não muda, vai ficar pagando errado, até alguém descobrir. E aí você tem que acompanhar a legislação o tempo todo, lembrar que está parametrizado daquela forma, ir lá no parâmetro e mudar. Já na contabilidade, imagina você fazer isso para... Vamos pegar um escritório que tem 100 empresas. Mas ele tem empresa do ramo de comércio, do ramo de indústria, que é do simples, que não é do simples, que compra uma mercadoria para consumo, o outro já não compra para consumo, compra para revenda, já o outro cliente dele já não compra aquilo ali para nada disso, ele é para prestação de serviço, o outro já compra como matéria-prima. Gente, isso vira uma loucura de parametrização. Como é que um sistema contábil de um escritório vai dar conta disso tudo? Então isso aqui acaba tendo que ser feito na mão mesmo. Né? Mas já uma empresa company, ela tem essa facilidade dela poder parametrizar, porque ela vai gastar um tempo enorme, mas é uma vez só, né? E depois ela vai fazer a manutenção, mas ela também tem que ficar atenta na manutenção, porque senão se faz a manutenção errada, fica errado por muitos anos. Já o escritório não tem jeito, ele não dá conta, ele não vai ter tempo, nem ele não vai conseguir fazer a parametrização de tudo que ele precisa. Então ele acaba tendo que fazer na mão, tá? E aí a gente ajuda as duas pontas, tanto o que tem lá quanto o que não tem. Por quê? Mesmo se você fez o parâmetro, tem muita situação que o parâmetro não consegue pegar, porque é subjetivo. E aí o A10 entra para validar aquele cálculo, né? Porque de qualquer forma a pessoa ia acabar fazendo na mão para validar. Então o A10 entra para substituir a mão de obra na hora de fazer a validação desse cálculo. E aí você passa pelo A10, valida e vê se ficou certo. Ficou certo? Beleza, segue do jeito que está. Não, está errado. Vai verificar por que está errado. E aí ajusta e bola para frente. Até porque a legislação muda muito, talvez você nem tenha pessoal para ficar alimentando esse sistema ERP ali com todos os parâmetros possíveis. Beleza? Então vamos lá. O que o A10 fez aqui? Ele pegou esses 63 itens e verificou para cada um deles se tem ST, e os que têm ST ele aplicou, e os que não têm ST ele aplicou antecipação. Ele verificou se tem redução, se tem isenção, não incidência e tudo mais que precisa. E já calculou aqui, vocês viram quanto tempo levou? Uns 10 segundos, né? Essas notas aqui, gente, é só para vocês terem um parâmetro de realidade, tá? Para quem não tem o A10, esses 8 documentos consumiriam, em média, metade de um dia de trabalho de uma pessoa. Metade de um dia de trabalho e com a possibilidade de erro de em torno aí de 30% a 40% de erro no cálculo. Então, a A10 substitui isso tudo, todo esse tempo, em apenas alguns segundos, e além disso, com uma segurança gigantesca. Né? A gente não vai falar que é 100%, porque ninguém é doido de falar na área fiscal que você faz 100% certinho, né? Mas nós trabalhamos aí com automação de até 98% do tempo, ou seja, você vai economizar 98% do tempo que se gasta hoje para fazer um trabalho, em alguns casos até mais, e com a segurança de praticamente 99% de assertividade no cálculo. E para ficar mais legal, né, gente? Vocês viram aqui que o A10 calculou para revenda o valor de ST e o valor de antecipação. Tá? E aqui está os DAIs. Se eu clicar aqui, ó, ele emite o DAI para mim. E além de já emitir o DAI para mim, ele já verifica qual... Por exemplo, essa nota aqui me gerou esse valor. Mas ele tem esse valor de retido. Quem que é retido? Quando o vendedor já me vendeu com esse imposto destacado na nota. Mas eu preciso calcular para saber se ele calculou certo. Então o A10 está me falando, ó, você apurou e esse valor, mas o fornecedor também apurou isso aqui, ó. Se eu confirmar que esse cara pagou, não preciso pagar nada. Eu estou livre, porque ele já pagou. E se ele não pagou? Aí eu tenho que pagar. Mesmo ele tendo pago e cobrado mesmo ele tendo cobrado na nota, o meu cliente tem que pagar porque a responsabilidade passa para ele. E é por isso que é importante a gente fazer as entradas, porque quando o fornecedor falha, a responsabilidade é do destinatário. E aí o fisco vai em cima do destinatário, ele não vai em cima do devedor. Certo? Belezinha? E aqui eu já emito o DAI daqui mesmo. É só um clique aqui, ele emite o DAI para a gente. Eu não vou fazer isso porque a Receita Estadual de vez em quando dá uns pipoque e nós estamos num período de pipoco, tá? Nós estamos com muito profissional contábil fazendo apuração do Simples Nacional e está usando o tempo inteiro o Estado lá nesse momento, inclusive de noite, final de semana, porque está dentro do período de fechamento, para emitir os DAIs. Aí, se eu for emitir aqui, pode demorar um pouquinho e não é o objetivo nosso. Mas o A10 já te dá o DAI para você só mandar para o cliente pagar. E além disso, pessoal, o A10 dá aqui para a gente, ó, nesse relatório modelo completo, nós temos alguns tipos de relatórios, mas esse relatório modelo completo, ele dá para a gente um embasamento legal utilizado no cálculo. Tá bom aí, Josmar?
ele dá para a gente um embasamento, né? Ele indica aqui quem é a empresa que comprou, quem é o vendedor, de onde veio, né? A data aqui para poder formalizar direitinho para o fisco, né? Se a gente precisar mandar esse relatório para o fisco, para não ter um retrabalho no futuro de calcular tudo de novo, o ADES já tem as informações, tudo aqui que o fisco vai precisar. E ele me dá o tipo de operação que eu apurei, o tipo de imposto que eu apurei, as informações do item e as informações de valor, né? O que veio na nota e o que o sistema calculou. E aqui ele me embasa o que ele usou de legislação para chegar naquele valor. No caso aqui foi só a alíquota de 18%. Mas eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Impressora. Olha o que o A10 fez nesse cálculo aqui. Olha a quantidade de legislação que ele usou. Gente. Ó, MVA original e o ajustado. No caso deu a mesma, porque mesmo o produto tendo uma alíquota de 18 e o de 12, a indústria mineira vendendo esse produto, ela venderia com a carga de 7%. E aí o A10 faz isso também, que o usuário geralmente erra, viu, Josmar? O pessoal olha sempre para essa alíquota aqui, ó, na hora de fazer o ajustamento do MVA. Só que o certo é olhar para a carga da indústria. A indústria mineira vendendo esse produto seria tributada com qual carga? É essa que é o valor que eu vou usar para tributar, para fazer o ajustamento do MVA. Só que ninguém faz isso, todo mundo olha e paga mais, né? No A10 faz certo. Então, a A10 está te falando aqui qual que é a alíquota que ele usou e aonde que está na legislação, o embasamento. Ele está te indicando o percentual de redução da base de cálculo de ST que ele usou e o limite de crédito. A nota veio a 12, mas ele não está usando os 12 da nota, está usando 7, porque essa legislação exige. Ele está me indicando aqui aonde que essa legislação está e aqui o texto da legislação, para poder confirmar que eu fiz com base certa. E aqui ele está me dizendo por que eu não ajustei para 18. Ele está me falando que eu ajustei para 7 com base nesse dispositivo legal. Então, ele vai, além de dar os valores, ele vai te embasar, ele vai te sustentar, né? E hoje ninguém tem isso. O máximo que a gente tem é uma planilhinha. Essa planilhinha eu vou preenchendo os valores, depois de eu pesquisar a legislação. Com base no que eu pesquisei, eu vou preenchendo, ela vai me dar um valor, né? E aí, se alguém lá no futuro me pedir, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha planilha. O que tem na planilha? Valor. Eu sei lá o que eu usei naquela época, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Quase que eu tenho que apurar de novo, tenho que verificar o que eu usei de legislação. Eu ainda corro o risco daquela legislação não estar mais vigente, porque, né, a legislação muda constantemente. Aí eu posso entender que eu fiz errado e recalculo, mando pagar, e aí não tinha que pagar nada, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro aqui, que ele... Alexandre, mas assim, ó, eu tô operando com o sistema e eu não concordei com a decisão dele. Certo. Eu quero ter uma medida mais conservadora, eu quero alterar o uso, não deu conformidade. Ou apareceu, tem uma tela de inconsistência do sistema que eu interajo? Na verdade, quando, assim, o sistema ele vai trabalhar com o que é correto, né, com o que deveria ser. Isso geralmente causa muito impacto nos contribuintes, principalmente com aquela situação que eu falei no começo do nosso papo, né? Tem muita gente que compra para uso e consumo e entende que uso e consumo não tem ST. Isso é o que mais gera os clientes que adquirem o A10. Os primeiros acionamentos que eles têm com a gente é justamente esse. Não, eu estou fazendo diferencial de alíquota, uso e consumo mobilizado não tem ST. Isso a gente não permite que o usuário faça de forma errada. Então, a forma que o usuário tem para saber se está correto ou não, é isso aqui, é a legislação. Se mesmo assim ele entende que não, ele manda para a gente via suporte. Né? Fala assim, olha, eu fiz uma apuração, essa apuração eu entendo que seja assim, o sistema fez assim. Por quê? Aí a gente vai embasar ele. Além do que está aqui, a gente vai embasar com outras partes do regulamento, com consultas de contribuinte. Inclusive, gente, por que o A10 é tão bom? Nós temos situações aqui que só tem consulta de contribuinte, por exemplo. O Estado fez um favor de legislar em consulta de contribuinte. Um contribuinte fez um questionamento e o Estado ali mudou o texto do regulamento na consulta. E ele foi lá no regulamento alterar? Não. Ele deixou o regulamento do jeitinho que estava. Falou só para aquele que perguntou que aquilo ali que ele fez não era bem assim, como ele pensava que era, né? Então, o A10 ele tem, inclusive, algumas situações que só tem em consultas de contribuinte. Tá? Tem algumas coisas também que é só de instrução normativa ou de portaria, a gente vai e coloca aqui conforme portaria tal. Então, o A10 ele vai te embasar e vai deixar você fazer o certo. Ah, duvidei, não concordo. Aí é só via suporte, para a gente entender o porquê que você não concordou, né?
e te justificar em cima do que você mandou, do porquê que o sistema é que está certo. A gente erra? A gente erra. Sabe quantas vezes nós erramos desde que a gente criou a A10 há 3 anos atrás? Uma vez. Teve uma bolsa que a gente considerou que era ST e o usuário provou para a gente que não era, e aí a gente foi e mudou o sistema por conta desse usuário, mas até hoje foi só uma vez. Agora, só para vocês terem uma noção, né, eu tentei, viu, gente? Prometo. Eu juro. Eu tentei junto com o Estado, para vocês terem uma noção do que isso gera de valor, do que o que o A10 faz, né? O que o A10 substitui, o que isso gera de valor para o Estado. Só que lá no portal da transparência não tem um valor fechadão lá de receita de ICMS, não tem só o que é de entrada, não tem só o que é de ST, né? Eu tentei junto com a Secretaria da Fazenda que eles me respondessem, abrissem esse valor para eu poder passar para vocês aqui, né? Mas eles não me responderam, me ignoraram, né? Então eu queria muito passar para vocês entenderem o volume de situações que o A10 substitui, né? Mas não foi possível, né? Mas eu trouxe aqui o único dado que eu consegui foi o do FEM, né? O Estado arrecadou só nesse ano acumulado, e olha que esse ano não tem FEM, hein? Olha que incrível. Esse valor que eu vou passar para vocês é o que foi arrecadado pelo Estado de FEM. O que é o FEM? É o Fundo de Erradicação da Miséria, que é um acrescento. O Estado acrescenta 2% sobre a alíquota do ICMS normal quando é venda para consumidor final. Então, ou seja, é uma situação muito específica, são alguns produtos só, e esse ano de 2023 não tem FEM. E isso foi arrecadado esse ano, de janeiro até o dia 24 de outubro. O Estado arrecadou R$ 127.263.848,40 de FEM, num ano que não tem FEM. E o A10 também calcula o FEM, tá? Mas ano que vem tem, viu, gente? Ano que vem o FEM volta no estado de Minas Gerais. A partir de 1º de janeiro de 2024, volta a cobrança do FEM com algumas modificações. Alguns produtos deixaram de enquadrar com base na legislação anterior. Então, o FEM existiu até 31/12 de 2022. A partir de janeiro de 2023 não tem, mas mesmo assim o Estado arrecadou 127 milhões de reais em FEM. E o porquê disso? Primeiro, que é FEM que foi calculado da transição de dezembro para janeiro, né? Em janeiro se pagou o FEM de dezembro, é assim que funciona a apuração. Eu pago do mês atual o que eu apurei do mês anterior. Então, muito disso é arrecadação de janeiro de notas de 2023, mas muito disso aqui também é apuração que o Estado pegou errado. O cara não calculou, ou calculou de forma errada, o Estado foi lá e notificou, autuou e ele teve que pagar. Isso aqui esse valor é fruto de fiscalização, tá? Agora eu vou passar para vocês, pessoal, só em valor mesmo, o que o A10 já trabalhou em 3 anos e nesse ano, tá? Desde que o A10 foi criado, tá? Os nossos clientes, eles processaram, vou passar aqui para vocês terem acesso aos números, eles já cadastraram no nosso sistema quase 30 mil empresas, quase 30 mil compradores. Os nossos clientes cadastraram quase 30 mil compradores de fora do estado. Atualmente, tem 12.047 compradores ativos no nosso sistema. Foram processados desde a nossa criação 1.016.391 notas fiscais. É muita coisa, né? Nós analisamos pelo A10 9.726.908 itens. Valores a gente não tem por conta da lei da transparência, a gente não acessa os valores que os nossos clientes geram de informação. A gente tem aqui só valores abertos por conta da LGPD, tá, pessoal? Então, a gente não... A gente tem acesso via banco de dados, mas a gente só acessa quando o cliente pede, e aí a gente tem autorização por escrito do cliente pedindo para a gente verificar, e aí a gente entra e vê. Então, para vocês verem o tanto que a gente, além de tudo, a gente não acessa as informações do cliente, tá? Então, por isso que eu não passo valores aqui para vocês. Beleza? Por quê? Porque a gente mesmo não tem acesso a isso, só se o cliente pedisse. No ano de 2023, vou mostrar para vocês aqui. Em 2023, só em 2023, aqui é o período, nós processamos 436
436.909 documentos, 4.099.520 itens. Gente, vocês imaginam a quantidade de horas que isso aqui geraria de trabalho? Cada item processado aqui seria necessário uma pesquisa de legislação, uma não, né? Pesquisa de legislação, montagem de cálculo e geração de DAI. Nós substituímos tudo isso em apenas alguns segundos. E por que a tecnologia é importante? Justamente para isso, para tornar o trabalho mais rápido, mais eficiente e mais seguro, né? Eliminando multa e juros. Outra coisa também, gente, tem coisa que a gente descobriu ao longo do tempo que não foi a gente que pensou quando fez o sistema. Nós descobrimos através dos nossos clientes, depois de algum tempo de uso, que eles nos relataram que o A10 deu a eles um benefício que a gente nem tinha imaginado, que é a diminuição do autorregularize. O que é o autorregularize, pessoal? Posso tirar a tela aqui, Josmar? O que é o autorregularize, né? O autorregularize, ele é uma notificação prévia que o Estado dá ao contribuinte via CIARI, via uma caixinha de correio lá no CIARI. E quando ele identifica alguma coisa de forma online, que ele entende que ficou errado com base na nota que ele recebe e com base no que o cliente pagou, ele informa para aquele cliente, para aquele contribuinte, que há uma divergência e que ele precisa verificar e explicar para o Estado por que deu diferente por que ele pagou diferente do que o Estado imagina que seria o certo. Nós tivemos o relato dos clientes que, após o uso do A10, à medida que vai usando, o autorregularize deles praticamente zerou. Basicamente, só tem autorregularize quando entrega uma declaração, entrega uma obrigação acessória informando o que ele comprou e o que ele vendeu, e ele não recolheu. Então, quando o Estado identifica que houve aquilo ali e não foi recolhido, ele está mandando um autorregularize para os nossos clientes. Mas do que ele recolheu, os clientes não estão tendo necessidade de justificar para o Estado por que foi diferente. Por quê? Porque o A10 ajusta os entendimentos errados que haviam. Lembra que eu falei no começo que a gente criou o A10 para ajustar procedimento? Porque a gente tinha cada funcionário, cada colaborador pensando e interpretando a legislação de forma diferente do outro? Isso é a prova de que o A10 faz o trabalho dele com correção. Por quê? Essa diferença de entendimento em que o Estado entende que seria isso e o que o contribuinte recolheu é o trabalho do profissional contábil que entende a legislação da forma que ele imagina. Né? Quando ele usa o A10, o que o A10 faz? Não, isso aqui você não pode errar. Isso aqui é o certo. Ah, mas isso aqui não é assim que eu gosto de fazer, o que eu estou acostumado. Não, mas isso aqui é o certo. Você gostando ou não gostando, é isso. Né? Aí, isso que o A10 faz, ele alinha com o que o Estado entende. Não gera mais diferença. Não gerando diferença, não tem autorregularize, não tem notificação do autorregularize. Não tendo notificação de autorregularize, o profissional contábil ganha esse tempo de ficar justificando para o Estado por que aquele cálculo ficou diferente. E mesmo quando tem diferença, gente, também é relato de cliente nosso, bastaram pegar o relatório nosso e enviar para o Estado, com base no relatório que é fundamentado, entendeu e tirou a notificação. Quando há divergência de fato, o nosso relatório é o bastante para poder tirar a dúvida do Estado do porquê que aquilo ali ficou diferente do que ele fez. Porque no nosso relatório tem tudo. Tem a operação, tem o item, tem o imposto, tem a alíquota, está onde está no regulamento, a redução, tudo que foi feito. Se não tivesse o A10, o colaborador teria que fazer o cálculo praticamente novamente. Pesquisar de novo, montar o cálculo de novo, para saber se fez certo, para depois tentar justificar para o Estado. Certo? O Estado, ô Alexandre, o Oi. Estado reconheceu que estava cobrando indevido? Não é que ele reconheceu que ele estava cobrando indevido. O Estado ele tem tipo um padrão, né? O Estado ele não entra na subjetividade. Né? Então, aquela mercadoria que ela é NCM, o Estado entende que deveria ser tributado daquela forma. Só que ele não chegou a passar por um humano, para o humano identificar, ou não passou por uma inteligência como a A10, de identificar a subjetividade daquele item. Só que o Estado, o que ele faz? Ele atalha, né? Só isso aqui, isso aqui deveria, acho que tinha que ser assim. Aí ele joga para o contribuinte é que tem que justificar para ele. E aí, nessas situações, com o relatório do A10, o A10 justifica para o Estado, ficou diferente do seu porque a gente aplicou uma redução com base nisso, nisso e nisso. Aí ele entende, não, essa redução está certa. Aí, nesse caso, vai para um fiscal. Oi? Eu queria chegar nisso aí mesmo, hein? Quantos milhões não tem o A10, recebe isso aí e paga? Quantos milhões? Quantos contribuintes não tem o A10 e recebe isso aí e paga? Paga. É muita Você tá gente. maluco, velho?
É muita gente. E eu vou te falar mais, tem coisa que o fisco nem pega. Tem coisa que o fisco nem... E muita coisa acontece assim mesmo. O fisco cobra, como o colaborador, o escritório, ele não tem a, a, não é a competência técnica até tem. Não tem a Essa habilidade. desenvoltura, não tem todos os recursos necessários para entender se aquilo ali ficou certo, ele entende que o fisco está certo. E aí ele prejudica quem? O cliente dele, porque quem vai ter que pagar é o cliente dele. E ele também, né? Que quando ele mostra para o cliente dele que houve um erro, o cliente vai ver que quem errou foi o contador, não ele, né? Nossa. Certo? Cai tudo nas costas do contador. Mas é muito, viu, gente? Muito. E assim, e o que mais impressiona a gente aqui, posso tirar do sistema aqui para a gente ficar conversando de frente para frente? Vou parar de compartilhar aqui. O que mais me impressionou nesses anos que a gente está trabalhando na área fiscal é a quantidade de erros que o contador comete sem imaginar que está cometendo. É muito detalhe. É muito detalhe, justamente por conta dessa quantidade de detalhe. O que acontece muito, gente? Variável. Eu estou acostumado a fazer um cálculo dessa forma e eu vou repetindo esse cálculo, vou repetindo. Vem uma situação diferente, eu não penso, eu não lembro que aquilo ali é diferente, que eu deveria incluir ou deveria tirar aquela variável e o cálculo dá errado. Aí a gente recebe lá, o A10 calculou errado. A gente recebe no suporte, não, o A10 calculou errado. Aí eles mandam para a gente entender o que eles fizeram, porque como a gente não acessa a base de dados deles, eles têm que mandar para a gente o relatório, o XML e o DANF e explicar. E aí, com base nessa informação, a gente identifica o que ele fez. Na hora que a gente vai ver, era o IPI que vem na nota e naquela compra que ele fez, naquele tipo de compra, o IPI deveria estar embutido na base de cálculo, ele não embutiu. Ou tinha um frete que ele deixou de acrescentar, veio um frete na nota, ele está acostumado a fazer nota sem frete, que não é toda nota que vem frete, aí ele deixa de acrescentar o frete. Ou veio um desconto no cálculo da ST, ele considera desconto e o desconto não deve ser considerado, deve ser adicionado. Então são muitas situações. Eu brinco muito, gente, quando eu apresentava o sistema para vender, que aqui é assim, né? Quando a gente começa uma empresa, você faz de tudo, né? Você cria o sistema, você cria as regras, você é a equipe fiscal, você é a equipe de suporte, você é a equipe de vendas, você é a equipe financeira, você é tudo, né? Então, no começo que eu fazia as vendas, eu fazia as demonstrações, era muita dúvida que tinha com relação a isso. A gente, para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo de um cliente que virou cliente na apresentação minha. Eu faço questão, a gente faz questão aqui na 10 de fazer as demonstrações do sistema com a própria nota do cliente. Você fala assim, ó, me dá a sua nota, eu vou mostrar o sistema funcionando na sua nota. Para mostrar primeiro que é rápido e segundo que é confiável. Né? Porque eu tenho que mostrar para o cara que o que eu estou falando é verdade. Então, pega a nota dele. Eu não gosto de usar as minhas, eu gosto de usar as dele. Então, a gente fala assim, ó, manda para mim aí os XML aí para eu fazer. Ele manda, a gente importa e faz junto com ele. Junto com ele. Pra vocês verem o tanto que a gente confia na rapidez, porque tem nota que se for fazer ali, o cara vai ficar um dia e meio fazendo. Mas a gente faz na hora, tá? Então teve um cliente nosso aqui, para vocês terem noção. Ele pegou as notas, passou para mim, eu que fiz a demonstração, deu um valor lá e falou, está pronto? Eu falei, está pronto. Olha, não bateu com o meu valor, não. Por que não bateu? Ele falou assim, você não... eu estou vendo aí, você só calculou ST, você não calculou antecipação. Eu falei, qual antecipação? A do Simples. Pessoal, mas você não me falou que seu cliente não é optante pelo Simples? Não. Ele falou assim, não, antecipação lá antigamente era o artigo 42, tá? Era o parágrafo 14 do artigo 42. Não, antecipação do parágrafo 14 do artigo 42. Pessoal, mas você não me falou que a sua empresa não era do Simples, que esse cliente seu não é optante do Simples? Aí não é mesmo, não. Pessoal, então, não tem que pagar, ué. Não, tem. Lá no regulamento está escrito microempresa, empresa de pequeno porte. O meu cliente é microempresa. Gente, falta de conhecimento do regulamento. Dentro do regulamento, lá no texto onde fala que quem compra fora do estado precisa pagar essa antecipação, está escrito assim, nas aquisições de operações interestaduais de compra para isso e aquilo, de empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Só que lá num artigo do regulamento fala que ele entende como, o que ele entende como microempresa e empresa de pequeno porte. Ele fala assim, no regulamento do ICMS, quando se diz microempresa e empresa de pequeno porte, trata-se das empresas optantes pelo Simples Nacional. Como o contador não sabia dessa parte, o que ele fez com os clientes deles que não eram optantes pelo Simples e não precisava pagar nada? Pagou um monte de imposto.
Ele falou assim, Alexandre do céu, é verdade isso? Eu falei, verdade, não, vou te mostrar. Fui lá, mostrei para ele, falou, meu Deus, o que que eu vou falar para os meus clientes? Eu fiz eles pagar errado a vida inteira. Desde que eles estão comigo, eles estão pagando errado. Eles estão pagando o que não devia. Não, quanto que é esse sistema? Eu pago agora. Já emiti para ele ali, e dali ele já acertou o procedimento dele. Né? Mas ele Então, pode assim, compensar, pode. corrigido ainda. Mas o problema nesse caso é que, assim, Eu contador... estou aliviando para o contador aqui, né, Alexandre? Não, mas eu Cara, vou te falar o que você... pessoal vai nem por mim aqui pensando nesse povo, coitado aí. Mas é um alívio que não é tão alívio. Eu vou te explicar por quê. Realmente, você pode fazer o ressarcimento. E, assim, tem alguns clientes dele ali que ele vai conseguir fazer. Mas o que que acontece? Ele vai perder o cliente. Com O cliente certeza, não vai perde a confiar nele confiança. mais. Porque você me fez pagar isso tudo esse tempo todo? Não, mas eu vou ressarcir. Não, que ressarcir o quê? Se você já errou isso, imagina as outras coisas que você errou. Não vou trazer o fisco para dentro de mim, não. Porque quando ele pede um ressarcimento, o fisco abre o olho, né? O É, fisco está olhando com uma lupinha desse tamanhozinho aqui. Na hora que ele pede um ressarcimento, o fisco faz isso aqui para ele. Aí ele vai presta olhar atenção. IPVA, ITCD e tudo que tem mais ali de cobrança. Tudo que tiver de Aprovei- vírgula, ele não vai liberar a restrição para ele. Aí ele fica com medo. Aproveitando isso aí, aproveitando esse assunto que você falou aí, a empresa sofrendo uma ação de auditoria interna, seja lá interna, externa, uma perícia ou uma ação fiscal, a base que esse pessoal vai usar é esse relatório do A10? Relatório da 10. O relatório é o suficiente para poder eliminar qualquer dúvida. E o cara vai Porque lá, nele tem escolhe tudo. tantas notas, faz uma amostra lá e testa? Para comprar o sistema? Não. No caso, um fiscal ou um auditor. Me Dá dá o ver... relatório aqui. é, Aí ele vai testar, ele vai buscar as notas para fazer fazer manualmente, coisa desse tipo, o teste todinho da auditoria para ver se o A10 está ok. É uma coisa assim? Não, na verdade, o fiscal ele tem o trabalho dele ele é diferente, né? É uma, Ele é, na talvez a verdade, ele auditoria. é a auditoria interna, né? Ou Nesse caso, externo. nesse caso do A10, não precisaria. Interna ou externa. Nesse caso do A10, nesse caso específico, não precisaria. Porque o próprio A10 já faz esse trabalho, né? Como a gente parte do pressuposto que o sistema está certo, ele já está pronto. E ele já está pronto e embasado. E isso é que é a grande vantagem. Por quê? Por que ele está pronto? Porque ele está embasado. Já está ali tudo que foi utilizado de legislação, é onde que está no regulamento, onde que está nas consultas, nas portarias e tal, que já embasa o porquê que aquilo foi feito daquela forma. O que geralmente acontece, quem que perguntou? Professor Sérgio. Professor Sérgio. Geralmente o que acontece é o seguinte, o Estado tem uma lista ali que ele entende que a malha dele ali deu uma alerta para ele. Fala, isso aqui pode estar errado. O que ele faz? Ele manda para o contribuinte e fala assim, ó, tem isso aqui de nota que você apurou que eu quero que você me justifique. Isso aqui está gerando um alto inicial de infração de tantos mil reais ou de tantos milhões de reais. Aí é a obrigação do contribuinte justificar. Aí, ao invés de você refazer, você pega o relatório da 10 e fala, não, essas notas estão aqui nesses relatórios, esses relatórios aqui geraram essa apuração que gerou esse DAI e está pago aqui com base nisso. Aí o fiscal vai olhar a legislação, vai identificar se aquilo ali realmente procede e, como procede, ele vai eliminando o que tá embasado, o que está certo, ele vai Valida. tirando da malha. Ele valida. Ele valida. Isso mesmo. E já aconteceu casos aqui, viu? Já teve cliente que me ligou para falar isso. Se Alexandre do céu, veio um fisco aqui, cheguei a tremer as pernas, porque ele veio com auto infração gigante. E aí, graças a Deus, a gente tinha uma 10. Eu só peguei os relatórios onde tinha cada uma das notas que ele pediu, mandei para ele. Rapaz, e foi em 15 dias ele me devolveu falando que estava tudo certo. Que estava tudo bonitinho, que a auto infração estava extinto. Por quê? Embasamento, né? É, Às vezes, gente, às vezes o é fiscal bem único. parametrizado. E outra grande vantagem do A10 é que ele não precisa de parametrizar, né? Quem adquire o sistema, ele só adquire mesmo, né? Não precisa instalar na máquina dele, não precisa fazer parâmetro nenhum, basta ele cadastrar o cliente, alimentar o sistema com XML e indicar qual nota que ele quer calcular. Já tem tudo dentro do sistema, já está tudo pronto ali. Entendi. Alexandre, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela lucidez, pelo conhecimento, pela formação, né, acadêmica e profissional nessa área, né, tributária. Isso nos orgulha, né, sabendo essa formação em ciências contábeis. Tá?
E mais ainda, né, eu acho que a sua visão empreendedora estimula os nossos alunos, tá vendo? A esse tipo de investimento que você fez. Ou seja, soluções tecnológicas com o conhecimento do negócio em ciências contábeis. Né? Isso aí é um ensinamento que você passa aí para nós, né, que militamos na academia. Obrigado. E você sabe que a gente, vendo a sua fala, né, a gente fica imaginando que o trabalho ele acaba oferecendo fisco, né, ao contribuinte e ao escritório de contabilidade, né, um produto que acaba sendo, né, de grande valia. Né? É aquele negócio de soma, né? É mais com mais. Mais com mais. A verdade é mais com mais. Né? E por isso que acho que você foi muito feliz nessa noite aqui, em ter compartilhado aqui conosco com esse tipo de trabalho. Né? E fico imaginando que os professores aí da área de fiscal tributário, professor Orlando, professora Josmária, né? A gente fica pensando que como que isso pode estar sendo também levado para os nossos alunos, né? Até como uma ferramenta aí pedagógica. Acho que, além de, né, propagar o seu trabalho, acaba possibilitando um discernimento aí do seu conhecimento, né, da sua empresa aí. Então, essa é a minha fala aí de agradecimento. Nós estamos um pouquinho avançando no horário, sabe? Viu, Alexandre? Nós parecendo à noite, nós temos um compromisso até as 20h50, porque depois alguns alunos podem ter até outra atividade aí, não podemos avançar muito no horário, mas fica até de antemão um convite para estar conosco aí em outros momentos aí, tá? Porque realmente é interessantíssimo e que isso seja, né, de novo colocado de uma outra formato de uma atividade acadêmica, tá? Aí Vamos a sim, gente estou à agradece no disposição. departamento de ciências contábeis, tá? Em nome dos professores, dos alunos que estiveram essa noite aqui. Estou à disposição. Eu, de novo, agradeço o convite. Eu espero que assim, eu falo demais, né? Acho que é por isso que eu fui para Nada, não. eu fiquei na área comercial, porque eu converso muito. Então, assim, eu falo demais, às vezes é muita coisa para tratar ao mesmo tempo. A gente até começa a viajar, né? A gente começa a pegar vias e vias e vias. Aí sempre é bom ter alguém que, não, gente, está saindo do caminho, volta para cá, né? Então, assim, eu queria até pedir desculpa se em alguns momentos eu falei demais ou saí muito do foco, mas estou à disposição. Se surgir um convite de novo, estamos aí. Sua fala foi com muita propriedade, muito focada. Obrigado. Quando a fala tem conteúdo, a gente não dispersa a atenção, não. Obrigado. Bom, Estamos alguma aqui fala com várias encerramento, Jasmine? reações, viu? Assim, de gratidão, viu, Alexandre, pela sua presença. E até uma pergunta que depois, que quem ficou interessado, como é que é para adquirir a tecnologia, né? Como é que é? Tem um valor mensal, né? Como são os contratos, aí o pessoal pode enviar mensagem, né? Pode. Se quiser, estou à disposição de todos, tá? Para tirar qualquer dúvida. Porque assim, a gente está tratando de um assunto muito complexo e foi em forma de bate-papo, também mostrando a tecnologia, como que ela resolve o problema da operação. Então a gente acaba não conseguindo envolver em tudo que precisa, em todo o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, se precisar, eu não sei como é que faz, Rosmar, se passa para você, ou você disponibiliza meus contatos para o pessoal, estou à Fala disposição. aí, Alexandre, coloca qual contato? Um e-mail da empresa? E-mail, pode ser o meu e-mail mesmo. É Alexandre @a10fiscal. Vai falar com O 10 é com número. Com eu, ele hein? mesmo. Com ele mesmo. O 10 é numeral, tá? Tá, A10. A10fiscal.com.br. tá bom. Pode até pedir emprego, né? Pode também. Pode mandar o currículo. Tá joia. Pode E a até, gente, pode até, inclusive, pedir um orçamento. que ótimo. A gente, inclusive, está conversando aqui, né, a possibilidade do uso da ferramenta para Sim, sim.
para ambiente acadêmico mesmo, como o professor Amaro andou comentando. Ficaríamos muito felizes de poder contribuir com o curso, de disponibilizar a ferramenta para os alunos usarem, testarem, e entenderem como é o trabalho teoricamente, né? Como que se tem o conceito para poder usar a ferramenta. Porque também, gente, a ferramenta é boa, é excelente, mas ela não substitui conhecimento, não. Tá? Precisa ter conhecimento para usar, inclusive. Eu não posso, não adianta eu sentar numa Ferrari se eu não souber o que cada botãozinho daquela Ferrari faz, né? Se eu acelerar demais, ela roda, né? Não é isso? A mesma coisa aqui. Eu tenho uma ferramenta fantástica, mas eu preciso do humano, com o conhecimento que o humano tem, para direcionar o que esse trabalho vai ser feito. Mas ele faz com muita perfeição, com muita rapidez. Mas precisa do controle do humano. Perfeito, perfeito. Então, com essas suas palavras, encerramos o nosso evento com chave de ouro. Obrigado, viu, gente? Prazerão. Boa sexta para todos. Abraço. Tchau. Parabéns. Obrigado.